Cruz sagrada, seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode se sentar agora, querido irmão, querida irmã, que está aqui no Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Uma ótima tarde a você aqui presente e também uma ótima tarde àqueles e aquelas que nos acompanham através do sistema Canção Nova de comunicação. Muitas pessoas nos acompanhando pela TV Canção Nova, pela Rádio Canção Nova, pelo sistema Canção Nova de rádio, também através da internet, no portal Canção Nova, www.cançãonova.com. Uma alegria ter tantas pessoas unidas a nós nesse momento especial. No início dessa reflexão, quero já saudar as caravanas aqui presentes, o pessoal de Nepomuceno, em Minas Gerais, que Deus os abençoe, de Sertanópolis, no Paraná também, meus conterrâneos, Deus os abençoe, os paranaenses, os irmãos do Rio de Janeiro, Pará de Minas, Minas Gerais, quanta gente, Campos dos Goitacazes, Montenegro no Rio Grande do Sul, também sejam muito bem-vindos, que alegria! Quantos estados, como eu dizia ontem na missa, quantos estados, essa letra é muito pequena, não vou enxergar, de longe fica difícil. Como eu dizia ontem na missa, querido irmão, querida irmã, quantos lugares, quantas regiões do nosso país estão aqui representadas e bem representadas na Canção Nova neste final de semana, graças a Deus. Quero pedir a você que está chegando agora do almoço, que você silenciosamente encontre o seu lugar. Mais importante para nós agora é escutarmos a palavra de Deus e escutarmos com atenção, porque, como disse muito bem São Paulo na sua carta aos Romanos, a fé vem pela escuta. E consequentemente a libertação, a cura, o ensinamento, a sabedoria que nós tanto precisamos para viver bem a nossa vida, também virão pela escuta. Sim, sei que esse é um horário ingrato, não é? Após o almoço, todo o processo digestivo acontecendo aí a todo vapor, não é? A gente come, depois vem aquele sono, mas irmãos e irmãs, você aqui, você em casa, é importante que nós nos debrucemos verdadeiramente com atenção sobre a palavra que será ministrada e consequentemente derramada sobre o nosso coração, sobre nós, porque essa palavra é fonte de cura, é fonte de transformação para cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo esse acampamento que traz esse título tão sugestivo. Em primeiro lugar, tem a sua temática, meu coração se compadece de ti, o Senhor que nos diz. E, em segundo lugar, o nome do acampamento já é sugestivo, acampamento do Sagrado Coração. E essa palavra coração é uma palavra muito especial, porque a palavra coração, ela denota, ela expressa intimidade. Quando você quer falar ao coração de alguma pessoa, é sinal que você quer falar de maneira íntima, de maneira peculiar, de maneira muito particular. Então refletir sobre o coração, nada mais, nada menos é, meu irmão, minha irmã, do que refletir sobre a intimidade. A intimidade que, sobretudo, nós somos convidados a criar, a construir com Jesus, que é o dono desse Sagrado Coração, no qual nós devemos depositar a nossa história, as nossas feridas, as nossas dores, tudo aquilo que somos. Então este acampamento é para você, é para mim, um momento de construção de intimidade com Deus, de intimidade com Jesus, mas, consequentemente, também de intimidade comigo mesmo. Nós vamos refletir sobre isso nessa palestra. Peço que você preste muita atenção. E filho, filha, sendo muito sincero com você, nessa busca de intimidade com o coração de Jesus, nessa semana eu comecei a sondar, com a minha pequenez, obviamente, com o meu olhar humano limitado, mas eu comecei a sondar a partir do Evangelho, a partir das Sagradas Escrituras,
o coração de Jesus, o jeito que esse coração funciona, age, interage com as pessoas. E eu fiz uma descoberta muito especial, que eu quero partilhar com você. Eu tenho certeza que você, na sua adolescência, já deve ter vivido essa experiência. Eu já vivi. Sabe quando você é adolescente, naquela época de escola, que você começa a gostar de uma mocinha, ou de um rapaz? E para nós homens, eu lembro na minha época era difícil, porque as mulheres, não as que estão aqui, é lógico, mas às vezes as mulheres aí de fora são meio complicadas, né? Eu lembro quando eu era adolescente, gostava de uma menininha, de uma mocinha, aí a mocinha fechava a cara. Aí depois de um mês você descobria que ela também gostava de você. Ué, mas por que ela fechou a cara? Porque é o jeito das mulheres. Ué, ela diz que não, a hora que quer. Diz que não quer, a hora que quer. Não, diz que quer, a hora que não quer. E diz que não quer, a hora que quer. Não é? Aquela coisa, não, mas é que o homem tem que descobrir e tem que desvendar, né, o mistério que é a mulher. Eu vi esses dias uma charge na internet, um cara com um livro assim, devia ter umas 400.000 páginas, um monte de papel no chão assim, e escrito assim do lado, manual para entender as mulheres. Brincadeira, mulherada. Mas eu digo isso para expressar a diferença, né? O homem e a mulher são diferentes. Às vezes na adolescência, quando você se apaixona por alguém, aquela paixonite juvenil, você começa a gostar daquela menininha, daquele rapazinho, principalmente os homens, né? E a menina faz aquele jogo duro, né? Ergue o queixo e fala assim, não, aqui não é fácil não. Ele vai ter que conquistar o meu coração. Só que para você conquistar o coração da bendita, você tem que conhecer esse coração, né? Porque nem todas as mulheres são iguais, nem todos os homens são iguais, não é verdade? Então o adolescente vai empreendendo aquela busca. Eu lembro quando adolescente, ainda não tinha despertado em mim a vocação, e aquela busca de entender aquela mulher, aquela mocinha, e de entender que a hora que ela diz não, ela está dizendo sim, que a hora que ela diz sim, ela está dizendo não, e que a hora que ela fecha a cara é para você chegar junto. Mas como é que você vai adivinhar? Enfim, tem que desvendar aquele coração. Você sabia que na nossa vida de fé é mais ou menos assim? Tem gente que acha por aí que Jesus é muito oferecido. Tem gente que acha por aí que Jesus é uma mulher oferecida. É a hora que eu chegar, do jeito que eu chegar, eu já digo lá, eu quero isso e você tem que me dar. O filósofo dinamarquês Kierkegaard dizia que a função da oração não é influenciar a Deus, mas é mudar a natureza de quem ora. É eu que me transformo na oração. Agora tem gente que vai rezar, parece que está dando ordem para Deus. Deus, eu vim aqui rezar e quero que você me dê um carro novo semana que vem. Não é? Quero que você faça isso. Mas quem que é Deus aí? Né? Acho que às vezes há essa inversão, não é? Jesus não é um oferecido. Desculpa, eu estou fazendo uma analogia, né? Usando essa analogia do amor humano, do amor juvenil, dessa paixonite que os adolescentes vivem, que é tão comum, é tão humano isso. Mas tem gente que acha que Jesus é assim, você chega, vai dando ordem, e ele está sempre ali, pronto. Tem gente que acha que Jesus é mulher de malandro, como diz no ditado, né? Você bate, você trai, e de repente você volta, ele está ali, que nem desculpa a analogia, mas assim, que nem aquele cachorrinho, né? Cachorrinho você bate, volta, depois ele está ali, te lambendo. Opa, cuidado para você não se enganar. Sabe o que eu descobri essa semana, sondando o coração de Jesus no Evangelho? E você vai usar muito a sua Bíblia nessa pregação, vai usar muito a sua Bíblia, que Jesus também, ele não é um oferecido, me perdoe o termo. Você precisa também aprender a conquistar o coração dele. Sabia disso? Eu preciso aprender a conquistar o coração de Jesus. No Evangelho tem alguma passagem que Jesus chegou com um alto-falante lá na cidade dele, dizendo, extra, extra, a cura chegou. Vem aqui todo mundo que quer ser curado. Você que quer um carro novo, plástica no nariz. Você que quer fazer uma lipoaspiração espiritual. Meu amigo, existem essas coisas por aí. Vem aqui que eu sou Jesus e vou resolver todos os seus problemas acabaram. Que passagem do Evangelho que Jesus diz isso? Nenhuma. Jesus não era assim. As pessoas iam a Jesus. Em alguns momentos ele se adiantava, chegava assim às pessoas, mas existia uma dinâmica. As pessoas tinham que conquistar o coração de Jesus também, conquistar no sentido de chamar a atenção do coração dele. E sabe o que eu percebi?
lendo a Sagrada Escritura nesses dias, que existe uma realidade que conquista o coração de Jesus como nenhuma outra. Mas uma realidade que conquista com força o coração de Jesus. Sabe o que é? A humildade. A humildade. Pode aplaudir. Foi uma revelação mesmo que Deus me deu nessa semana. E você vai usar muito a sua Bíblia nessa pregação. Eu quero que você já abra comigo. Existem os 3 evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Sinopticon, do grego, quer dizer semelhantes. Eles trazem mais ou menos as mesmas histórias. Mas eu optei aqui pelo evangelho de Lucas, que é tido como o evangelho da misericórdia. Então você vai abrir agora a sua Bíblia no evangelho de Lucas. E que todos acompanhem. Se você está sem a Bíblia, leia com quem está do seu lado. Nós vamos usar muita Bíblia nessa pregação, para entender o coração de Jesus e para entender que Jesus não é um oferecido. O coração dele também precisa ser conquistado. E o meu mísero coração, o seu mísero coração, o nosso mísero coração conquista o coração de Jesus através da humildade. Abra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lucas 7, 36. Conseguiu abrir? O padre está com a tradução da Bíblia da CNBB. Se você estiver com outra tradução, não tem problema, você acompanha com os olhos. Você que está com a mesma tradução do padre, você lê comigo. Vamos ler juntos? Um fariseu convidou Jesus para jantar. Ele entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume, postou-se atrás aos pés de Jesus e chorando lavou-os com as suas lágrimas. Em seguida enxugou-os com os seus cabelos e beijou-os e os ungiu com o perfume. Essa história é a história daquela pecadora pública, e para o judeu isso era muito sério. Era uma sociedade altamente excludente a partir do seu padrão ético, religioso. Então aquela era uma pecadora pública. E diga-se de passagem que as cidades naquela época não eram tão grandes. Então todo mundo sabia que aquela mulher, pelo que tudo indica, era uma prostituta. Mas ela chegou, e o que aconteceu? Ela chegou altiva, dando ordem para Jesus. Olha aqui, Jesus, fiquei sabendo que você é o Filho de Deus. Eu sou uma prostituta, estou aprisionada pelos vícios. E com certeza aquela mulher não era uma prostituta à toa. Às vezes a gente olha só para o fim, mas não olha para o meio, não olha para o início. O que levou aquela mulher a ser uma prostituta? Eu já atendi mulheres que vivem assim, já atendi em confissão, já encontrei, pude ajudar, pude tentar ser a expressão do coração de Jesus para mulheres assim. E na maioria das vezes eu percebia que a prostituição era o menor problema dessas mulheres. O menor. A prostituição foi uma consequência de uma vida errada, de uma família desestruturada, de um pai doente, de uma mãe alcoólatra, de uma família depressiva, de suicídio na família, enfim. O que levou essa mulher à prostituição? Tem uma causa motriz ali. Aquela causa primeira, como dizia Aristóteles. Mas ela não chegou altiva, dando ordem para Jesus, porque o coração dela estava cheio de sofrimento. Você acha que uma mulher como essa, no fundo, era feliz? Ela ganhava o dinheiro da sua prostituição, mas nenhum dinheiro do mundo era capaz de lavar a sua alma, que se sentia suja, por ser usada, por estar fazendo um teatro ali com muitos homens. Ela às vezes nem sentia prazer em estar com aqueles homens. Mas ela não chegou altiva, apontando o dedo na cara de Jesus e dizendo: olha, minha vida está errada, eu fiquei sabendo que você é o Filho de Deus, cura as minhas dores, porque eu vim aqui mesmo e quero que você me cure. O que ela fez? Ela reconheceu que ela não era nada. E somente quando a gente reconhece que a gente não é nada, a gente começa a ser tudo com Deus. Porque tudo a gente pode naquele que nos fortalece, quando a gente tem a humildade de reconhecer que Ele que vence em nós e que nós não somos nada, que nós não podemos nada sozinhos. Aquela mulher se prostrou aos pés de Jesus. E se prostrar significa reconhecer: eu sou menor. Por isso que é tão bonito
quando você se coloca de joelhos para rezar. Por isso que é tão bonito quando você, diante do Santíssimo Sacramento, se ajoelha, que é Deus vivo na Eucaristia. Não simboliza, é o meu corpo, Jesus disse. Lucas 19, 22 seguintes. Quando você se ajoelha, você reconhece que você é pequeno, que você não pode nada sozinho. Foi isso que aquela mulher fez. E continua a narrativa bíblica aqui do Evangelho de Lucas, o Evangelho da Misericórdia, que esse fariseu se incomodou. Eu não vou ler tudo, mas eu vou dizer para você de maneira sintética o que está aqui na continuação dessa narrativa. O fariseu disse: se esse homem soubesse que tipo de mulher que está tocando nele, se ele fosse profeta, aliás, ele saberia qual é o tipo de mulher que está tocando nele. Mas o que Jesus disse? Pega agora do versículo 44. Voltando-se para a mulher, disse a Simão. Simão era o fariseu que acolheu Jesus na casa dele, não é? Voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: estás vendo essa mulher, Simão? Quando eu entrei na tua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ela, porém, lavou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me beijaste. Ela, porém, desde que cheguei, não parou de me beijar os pés. Não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por isso eu te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Agora vai no versículo 48. Em seguida ele disse à mulher: os teus pecados estão perdoados. Depois, no último versículo, ele disse a ela, no 50b, Jesus por sua vez disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Essa mulher foi justificada, não pelos dons que ela tinha, não pelas coisas boas que ela tinha somente, mas pelo seu pior, porque ela teve coragem de ser humilde e de se ajoelhar diante daquele que tudo pode. Continua no Evangelho de Lucas. Agora você vai pegar o número 8, virando a página, número 8, versículo 40. Número 8, versículo 40. Evangelho de Lucas 8, 40. Vamos ler juntos? Quando Jesus voltou, a multidão foi recebê-lo. Veio então um homem chamado Jairo, um dos chefes da sinagoga, e caindo aos pés de Jesus, pediu que fosse à sua casa. Sua filha única, de 12 anos, estava nas últimas. Enquanto Jesus estava a caminho, a multidão o comprimia. Agora você pode ir para o versículo 49. 49. Enquanto ainda estava falando, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga e disse: tua filha acaba de morrer, não incomodes mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não tenha medo, somente crê e ela será curada. Olha a ousadia de Jesus, a menina tinha morrido. Quando chegaram à casa, Jesus não deixou ninguém entrar com ele, a não ser Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. Agora vai no versículo 54. Então ele pegou a menina pela mão e exclamou: menina, levanta-te. Ela voltou a respirar e imediatamente se levantou. Vamos aplaudir essa palavra com muita força? Vamos aplaudir. E eu vou te dizer por quê. Porque o que vem ao meu coração, você que está aqui, você em casa também nos acompanhando, o que vem ao meu coração é que essa menina foi ressuscitada. Ela tinha morrido. Ela foi ressuscitada. Ela tinha morrido, e por ter morrido, ela não podia pedir mais nada a Jesus. Mas sabe por que ela foi ressuscitada? Porque alguém da casa dela teve a humildade de se prostrar diante de Jesus. E você que está rezando por alguém da sua família, que hoje Jesus está ouvindo a sua oração e está pronto a ressuscitar essa pessoa pela sua fé e pela sua humildade, pela sua determinação em rezar por essa pessoa. Gente, o que conquista o coração de Jesus é a humildade, é a humilhação. Você sabia que a palavra humildade
ela aparece mais de 70 vezes na Bíblia. A palavra humildade e as suas derivações, humilhação, humilhar, humilhado, mais de 70 vezes. Para você ter noção quanto essa palavra é importante no contexto cristão, bíblico, religioso. Humildade, é isso que conquista o coração de Jesus. Não é as ordens que nós damos, mas é a capacidade de reconhecer que não somos nada. Que não somos nada. Esse homem, esse Jairo, ele era um chefe, ele era alguém importante. Pode ser que tenha alguém aqui hoje, ou alguém nos acompanhando pela TV, pela rádio, que seja importante na vida, que possua muitos títulos, mas os seus títulos não são nada diante daquele que criou o céu, a terra, o mar e tudo que existe. E você precisa se prostrar diante dele. A humildade que conquista o coração de Jesus. Prosseguindo, pode ir agora no versículo, não, essa eu só vou citar, não precisa abrir, mas a passagem do filho pródigo, Lucas 15, aquele filho que pediu seus bens ao pai, que esbanjou tudo com prostitutas, a metade da herança, a parte que lhe cabia, ele pediu, mas ele teve a humildade de reconhecer: eu não mereço ser chamado de seu filho, eu não mereço, trata-me como um dos teus empregados. O Papa João Paulo II, na sua encíclica belíssima, Divis et Misericordia, o Deus da misericórdia, rico em misericórdia, o Papa João Paulo II falava, comentando essa passagem do filho pródigo, o Papa João Paulo II dizia que nem mesmo os maiores erros que aquele menino cometeu roubaram dele essa verdade. Sujo, enlameado, com fome, no pecado, nada podia roubar dele a dignidade de filho. Ele era filho, onde quer que ele estivesse. Por isso você que está aqui, você em casa, você quem sabe que está mergulhado em vícios, você que está vivendo uma vida tão distante de Deus, saiba que nada pode roubar de você esse título, que é a filiação. Você é filho do Pai, e o Pai ama você, e está pronto a te acolher com um abraço, a partir do momento que você decidir voltar a Ele. O Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nessa passagem, diz que aquele menino tinha esbanjado tudo, mas ele voltou ao Pai e se humilhou. Ele teve humildade de reconhecer a sua fraqueza, o seu erro. E o que o Evangelho diz? Que Deus não esperou, que o Pai não esperou nem ele chegar. Mas quando ele avistou o filho, quando o pai avistou o filho de longe, o pai foi tomado de compaixão, correu e abraçou o filho. Tem algumas traduções que diz que o pai correu e agarrou o filho pelo pescoço e o beijou, tanto que era a ansiedade daquele pai em querer levantar aquele filho humilhado, mas que teve a humildade de retornar à casa do pai. Você sabe qual que é o orgulho disfarçado? É daquela pessoa que diz assim: eu não mereço estar na igreja. Isso é o pior orgulho disfarçado que existe. Eu não mereço estar na igreja, eu não mereço estar na canção nova, eu não mereço continuar servindo a Deus porque Deus me ama e eu não mereço. Que você não merece, você tem toda a razão. Nem eu e nem ninguém merece. Mas se Deus enviou o Filho dele para morrer numa cruz e te fazer merecedor da salvação, quem é você para recusar? Isso é orgulho. Isso é orgulho. Quem sou eu para recusar? Como disse João Paulo II na sua carta, Divis et Misericordia, nada pode anular essa realidade. Eu sou filho. E não é a lama da sujeira, do mundo, do pecado, do vício, que vai me roubar essa condição de filho, de filha de Deus. É lógico, quando eu fico no pecado, é eu que me prejudico. Sou eu, aliás. Mas prosseguindo, ainda nessa lógica, abra agora a sua Bíblia em Lucas 18, capítulo 18, versículo 9. Como eu disse, nós vamos usar muito a Bíblia. E para entender o coração de Jesus, nada como a Sagrada Escritura para nos revelar quem é esse homem que ao mesmo tempo é Deus, como ele pensa. Lucas 18, versículo 9. 18, 9. Leamos juntos. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu
E a palavra fariseu vem do grego, quer dizer separar, aquele que era justo, separado. Um era fariseu, que era justo, que jejuava, que rezava, e o outro era publicano. O publicano era considerado um pecador público, era um pecador público, alguém que traía o seu próprio povo. Versículo 11, o fariseu de pé orava assim em seu íntimo, dentro do templo: ó Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu pago dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem compaixão de mim que sou pecador. Eu vos digo, esse último voltou para casa justificado, mas o outro não, disse Jesus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Repita isso comigo: pois quem se exalta. Pode ser mais forte: pois quem se exalta será, não, repita comigo: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Gente, como é sério isso que Jesus está revelando para nós. Esse fariseu era muito melhor que eu, viu? Eu nem sempre consigo jejuar 2 vezes por semana, nem sempre consigo dar o dízimo como ele dava e ser honesto como esse homem era. Esse fariseu era melhor que muitos de vocês que estão aqui, melhor que o padre Adriano, melhor que você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Mas, filho ou filha, ele foi não justificado, ou seja, reprovado por Deus, por causa da sua altivez. A soberba, o orgulho, a vaidade são o guarda-chuva que nós abrimos sobre nós e que impede a água da graça e da misericórdia de Deus alcançar a nossa vida e o nosso coração. Mas aquele publicano, eu me pareço mais com ele, viu? Confesso que eu me simpatizei logo, porque aquele homem era fraco, aquele homem era frágil, aquele homem era um pecador, confesso. Todo mundo sabia. Quando ele passava, todo mundo ficava cochichando: tá vendo? É aquele ali que eu te falei, não é? Aquele lá que usa droga. É aquele lá que eu te falei que tem aquele problema, que eu não vou falar ao público assim, mas é aquele lá, é o filho da dona Tiana, né, do seu Sebastião, vizinho da Norfinha ali. Tem muito mineiro aqui, né? É ele. Mas o que aquele homem fez? Entrou no templo, se ajoelhou e não levantava nem os olhos. Senhor, tem piedade de mim que sou pecador. E foi justamente isso que conquistou o coração de Jesus. O vencedor de verdade, na vida e em Deus, não é aquele que está sempre de pé, mas é aquele que tem a coragem de se colocar de joelhos quando necessário. Esse é o verdadeiro vencedor. Como esse publicano, um homem cheio de feridas, cheio de traumas, cheio de vícios, mas que teve a coragem de reconhecer que ele precisava de Deus. Última passagem que eu quero trazer, ainda nesse mesmo capítulo 18, versículo 35. Versículo 35, a história do Bartimeu, esse cego. Presta atenção. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Ouvindo a multidão passar, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus Nazareno está passando. O cego então gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. E não coloca romantismo nessa passagem, não. O que está escrito aqui? Mandavam que ele ficasse. O que ele dizia? Então o que eles diziam? Cala a boca, o fedido. Mais ou menos assim: cala a boca, shut up, fica quieto. Mandavam ele calar a boca. Mas
O versículo 39b, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: Senhor, que eu veja. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a enxergar de novo e foi seguindo Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu glória a Deus. Olha a humildade desse cego. Ele não ficou preocupado com o que as pessoas iam pensar dele. Ele gritou, ele se humilhou diante de todo mundo. Quando você não se preocupa com os outros que estão do seu lado, você atrai a atenção de Deus. Agora, quando você começa a rezar mais para as pessoas do que para Deus, Ele não ouve a sua oração. Quantos de nós não nos entregamos aqui no momento de oração? Porque, não, eu não vou ficar rezando igual o padre não, porque o que fulano que veio comigo na minha caravana vai pensar? Aí eu rezando assim, eu falando das minhas coisas para Jesus. O nosso orgulho, a nossa vaidade muitas vezes nos impedem de receber as inúmeras bênçãos que Deus preparou para nós. Porque no momento da oração a gente quer ser o politicamente correto, a gente quer rezar convenientemente. Esse cego nos ensina que a melhor oração que existe é a nossa, que é o jeito que você reza que Deus escuta, quando você reza com o coração. Mas eu tenho vergonha, padre. Não tenha vergonha. Não importa quem está do seu lado. O que importa é aquele que está acima de você e que pode sempre atender a sua prece e mudar a sua vida quando você reza com a alma, com o coração, com aquilo que você é. Mas às vezes a gente é tão preocupado com o que as pessoas estão pensando. Esse cego teve a coragem de se humilhar, gritar na frente de todo mundo, a ponto que as pessoas mandaram ele calar a boca. Fica quieto. Não, eu não vou ficar quieto. Gente, que exemplos belíssimos nós temos diante de nós. A pecadora que se humilhou e conquistou o coração de Jesus. O cego que se humilhou gritando, se expondo. Ele tinha uma necessidade, ele não estava preocupado com o que os outros vão pensar. Ele estava preocupado com a necessidade que ele tinha no coração. Eu me recordo de uma frase de um psicanalista do Rio de Janeiro, que ele dizia que na maioria das vezes nós gastamos um dinheiro que nós não temos para comprar coisas que nós não precisamos e para impressionar pessoas que nós não conhecemos. O auge da hipocrisia. E por isso que a gente não consegue ser feliz. Porque a gente se torna refém da aparência, refém do que as pessoas estão achando de mim. Que se exploda o que as pessoas estão achando de você. O que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. E Ele sempre tem algo para te dizer. Esse cego está nos ensinando. Ele se humilhou diante daquele que podia resolver seu problema. E você acha que tinha pouca gente perto de Jesus? A Bíblia disse, o Evangelho diz que tinha uma multidão. Mas por que Jesus foi conquistado pelo grito desse cego? Porque ele se humilhou. Ele teve humildade. Aquela pecadora, a primeira que nós lemos, conquistou o coração de Jesus, foi redimida, perdoada, salva porque se humilhou. O chefe da sinagoga, a leitura diz que ele caiu aos pés de Jesus, clamando pela sua filha que estava morta. Ele se humilhou por alguém. Pode ser que, como eu dizia antes, que alguém da sua família que precisa de oração não se humilhe. Mas você está aqui para se humilhar diante de Jesus por essa pessoa. A humilhação conquista o coração de Jesus. A humilhação do filho pródigo, a humilhação do publicano, humildade conquista o coração de Jesus. Agora eu quero que você abra em uma outra passagem, carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5b. Primeira carta de Pedro, como eu disse, nós vamos usar muito a Bíblia nessa pregação. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5b. Vamos ler juntos. Revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, sobre a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Gente, não precisa mais nada. Essa palavra, que é mais claro que isso,
Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, sobre a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Sabe o que é triste? Tem tanta gente por aí que é orgulhoso e não se humilha diante de Deus. Mas não se engane, quem não se humilha diante de Deus, se humilha depois diante da vida. Se humilha depois diante da doença, se humilha depois diante do cigarro, diante do vício, diante de tanta porcaria. Porque mais hora ou menos hora, se você não tem a sua vida alicerçada em Deus, as voltas que a vida dá vão proporcionar uma humilhação para você. Quem não se humilha diante de Deus, se humilha diante da vida. Quem não se ajoelha diante de Deus, se ajoelha diante da vida. Diante da vida. E essa palavra que nós acabamos de ler, humilhai-vos, pois, diante da mão poderosa de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Gente, o que essa palavra está dizendo? O que essa palavra está dizendo para mim e para você? Essa palavra está falando da oração humilde. Humilhai-vos, pois, diante da mão poderosa de Deus. A oração do humilde, disse o livro do Eclesiástico, não demorar em atingir o céu. E o Todo-Poderoso não vai demorar em atender essa oração. Oração humilde. Jesus nos ensinou o caminho de uma oração humilde. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta. Oração humilde é uma oração confiante, persistente e abandonada. Uma oração simples. Tem gente que às vezes quer fazer orações tão elaboradas, tão cheias de palavras, cheias de vento. A oração que mais conquista o coração de Deus é a oração humilde, persistente, confiante, que bate, que pede para receber, que bate para encontrar a porta aberta, que busca para achar. Filho, filha, conquiste o coração de Jesus com a humildade da sua oração persistente, simples, confiante. Você que veio aqui na Canção Nova buscar uma graça, você em casa que está buscando uma graça, quem sabe um emprego, quem sabe a restauração da sua família, do seu casamento, dos seus filhos. Você que está esperando em Deus uma pessoa também, pedindo a Deus o José, uma Maria, não sei. Conquiste o coração de Jesus com a humildade da sua oração, simples, confiante, persistente, abandonada. Reze com persistência. E uma outra coisa que eu não posso deixar de falar nessa palestra, sobre a humildade, essa virtude belíssima. No dicionário Aurélio, se você for buscar, a definição de humildade é a seguinte: humildade significa ter o sentimento da própria fraqueza, ou seja, ter o conhecimento, sentir a própria fraqueza. Não existe verdadeira humildade se ela não vier de mãos dadas com o autoconhecimento. Com o autoconhecimento. Quem não se conhece não sabe ser humilde. Quem julga demais o outro é porque ainda não se conhece e não tocou nas próprias fraquezas que habitam o coração. O próprio coração. Quem julga demais não se conhece. Tem uma frase belíssima que eu trouxe até aqui para nós refletirmos, de São Bernardo. Com muita propriedade, São Bernardo dizia: a humildade é o mais perfeito conhecimento de nós mesmos. Não existe humildade sem conhecimento de nós mesmos. A humildade é o mais perfeito conhecimento de nós mesmos. O fariseu, no fundo, ele não se conhecia. Por isso que ele se julgava tão superior àquele publicano. Ele deixou de perceber que dentro de todo fariseu tem um perfeito publicano pronto a despertar em qualquer momento. Dentro de mim e de você tem um grande pecador e um grande santo. O que mais cresce vai ser aquele que nós mais alimentarmos na vida. Mas o fariseu e o publicano estão dentro de você. Eu sou um pecador em potencial e você também. Quem não se conhece, quem não toca nas próprias fragilidades, começa a se julgar superior. Por isso que São Bernardo dizia: não existe humildade sem um perfeito conhecimento de si mesmo, sem você tocar no seu melhor, mas também no seu pior. No seu pior. C.S. Lewis, um grande escritor inglês cristão, dizia que
A humildade começa no reconhecimento do próprio orgulho. Eu começo a ser humilde quando eu reconheço que no fundo eu também sou orgulhoso. No fundo também fui picado pelo bichinho da vaidade, da soberba, do orgulho, esses guarda-chuvas que impedem a água da misericórdia do coração de Jesus de cair sobre o meu coração. Mas o que é esse autoconhecimento? Você se conhece? Se eu te pedisse agora para você fazer uma listinha, e posso pedir, quero até pedir depois dessa pregação, você aqui, você em casa, se possível faça, retire uma página do seu caderno, e em uma coluna você vai escrever as suas qualidades, e em outra coluna você vai escrever as suas fragilidades, os seus defeitos, suas imperfeições. Você se conhece o bastante a ponto de poder dizer quem você é? Porque você não é só fraqueza, mas também você não é só virtude. E para que você seja humilde o bastante, como diz o dicionário Aurélio, você precisa ter o conhecimento da sua própria fraqueza. Você precisa ter o conhecimento da sua própria fragilidade. Conhecer as suas fraquezas. Conhecer o publicano que está aí dentro dormindo. Porque às vezes nós julgamos tantos outros. E você sabia, eu tenho postado muitas coisas no Facebook, na minha página do Facebook esses dias, dizendo sobre a língua. Eu comecei até uma campanha lá em São Paulo esses dias. Não sei quem assistiu a missa na segunda noite. Se chama Campanha pela Vida. E tem um cartaz lá que tem um gatinho escrito assim: Campanha pela Vida, crie um gato. Campanha pela vida, cada um cuida da sua. Adote um gato, você terá 7 vidas para cuidar, e assim vai deixar de falar da vida dos outros. De maneira irreverente, cômica, mas nós criamos lá em São Paulo. Eu levei até para a missa, ao vivo o cartaz, pedi para o cinegrafista filmar. Tem lá, coloquei no Facebook também, um gatinho assim, escrito: Campanha pela vida, cada um cuida da sua. Você percebeu como a nossa língua coça? Agora há pouco eu postei alguma coisa falando da língua. Um dos maiores pecados, Santiago dizia, que é o menor dos membros, mas que pode precipitar o corpo inteiro no inferno. Por que a nossa língua fala tanto dos outros? 90% das críticas que a gente faz não são motivadas pela justiça, mas são motivadas pela inveja. Pela inveja. A gente critica não é porque a gente quer ser justo, não, mas porque no fundo a gente inveja. A gente quer ter aquilo, ou a gente quer que as pessoas sejam o que a gente imagina, que elas correspondam em tudo às nossas expectativas. Quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a ter consciência de que nós somos invejosos, de que nós também somos orgulhosos. Você que está aqui, você que está em casa, não se engane. Você traz as consequências do pecado original. Você traz o orgulho, a inveja, a indiferença, a vaidade. Por isso que muitas vezes casamentos acabam, porque parece que no casamento existe uma relação unilateral. Só a mulher tem defeito. Ai, padre, eu terminei porque minha mulher é insuportável. Você é um anjo, né? Cara de pau. É muito mais fácil ressaltar os erros dos outros do outro, porque daí eu escondo os meus, não é? Um relacionamento só cresce quando o casal faz a experiência de ambos tocarem nas fraquezas uns dos outros, mas de perceber que mesmo apesar dessas fraquezas vale a pena continuar, porque tem um amor que os motiva e que os faz acreditar um no outro, sem ilusão, sem criar personagens, sem fantasiar. A humildade de reconhecer que eu também sou fraco, que eu também falo mal por inveja, que eu também sou incoerente. Só Deus é coerente 100%. Às vezes nós somos tão justos. Quando eu vejo uma pessoa, principalmente quando eu estou atendendo alguma pessoa que eu vejo que é justa demais, eu rezo para essa pessoa cometer um pecado grande o quanto antes. Rezo mesmo, sem medo. Porque daí ela vai perceber que ela é ser humano também, que ela precisa de misericórdia, como os outros que convivem com ela também precisam. Como os outros também precisam. A ausência de misericórdia, no fundo, esconde uma ausência de autoconhecimento. Porque quem se conhece sabe que precisa da misericórdia. E sabe que o outro também precisa. Outra definição de humildade que São Bernardo também trouxe. Humildade significa reconhecer-se constantemente necessitado de Deus. Constantemente necessitado. Mas às vezes nós somos tão autossuficientes. Ai, Padre, eu sou bom, eu estou bem,
eu me basto a mim mesmo. Você precisa de Deus em todos os momentos. Tão lindo aquele salmo que diz que se o Senhor retira o seu sopro de sobre nós, a sua mão de sobre nós, em 1 segundo a gente morre, a gente perde a vida, a existência, a essência, porque a gente depende de Deus. Autoconhecimento, entender que eu sou frágil. Outra coisa, humildade não significa falsa humildade. Blaise Pascal dizia que a falsa humildade é a forma de orgulho mais implícita e discreta, mas mais direta que existe. Quando você verdadeiramente cultiva essa falsa humildade, essa hipocrisia de não reconhecer as suas riquezas, os seus dons, você está saindo da lógica da humildade. Porque a primeiro e maior gesto de humildade significa reconhecer o que você tem de bom. Se você canta bem e alguém falar que você canta bem, não vai dizer eu não canto bem, isso é hipocrisia, vai dizer obrigado. E sobretudo obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que me deu esse dom. Se você é uma boa mãe, reconheça o que você tem de bom. Isso é verdadeira humildade. Se você cozinha bem, se você, eu faço arroz cardeal, você já viu? Quase papa. Arroz grudado. Não é o meu dom cozinhar bem. Como cozinheiro eu sou um ótimo motorista. Mas se você cozinha bem, se você tem o talento de escrever, não sei, algum talento, Deus não é tão incompetente que Ele te criou sem nenhum talento. Pode ter certeza que você tem talentos e muitos. Mas às vezes os seus talentos estão soterrados debaixo das feridas que estão no seu coração. E você tem que curar essas feridas para que esses talentos venham à tona. Porque você tem muitos. Deus colocou no seu coração inúmeros talentos. Tenha consciência e tome posse disso. Mas a humildade nos faz reconhecer os talentos que Deus nos deu. E sobretudo nos faz reconhecer também as nossas fraquezas. A humildade descomplica tanto, sabia? E o que mais complica a nossa vida é o orgulho que nos faz sempre querer justificar. Fulano, você esqueceu de novo de colocar o lixo para fora. Não, é que tocou o telefone, é que estava tendo o jogo do Brasil, é que na hora me mandaram uma mensagem. Não seria mais fácil eu falar, me desculpe, eu sou esquecido, eu vou levar agora. Acabou. Não tem mais briga. Mas a justificativa, no fundo, ela oculta um orgulho profundo. E eu não vou reconhecer que eu, o magnânimo, a magnífica, esqueci mais uma vez, pela 15ª vez nesse mês, deixei o leite queimar. Eu deixava. Estou dando um exemplo banal, não é? Mas tantas outras coisas, é tão mais fácil ter a humildade de reconhecer, desculpa, eu errei. Quantos relacionamentos não estão acabando por ausência de humildade? E não digo só casamentos, não, amizades. Mas parece que a gente nunca pode reconhecer o erro. Não, eu estou sempre certo. Quem está sempre certo, quem acha que está sempre certo, já começou errado há muito tempo. Só esqueceu de perceber. Mas já começou tudo errado. É tão mais fácil você ter humildade e dizer, não, eu errei. Me perdoa, eu esqueci. Me perdoa, eu não sei fazer isso, você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Esses dias mesmo, eu tenho uma irmã que é da Canção Nova, Graziele, e eu tinha saído do evento lá em São Paulo, Canção Nova Abraça São Paulo, um evento grande com muita gente, com transmissão ao vivo. E eu estava preparando essa pregação, rezando também, e não conseguia preparar, aquele cansaço na cabeça. Eu liguei para minha irmã, 10 minutos de conversa com ela, ela falou para mim, ela também corroborou ratificou essa intuição, né, da humildade, falou assim, olha, eu percebo que de fato o que conquista o coração de Jesus é a humildade. A partir daquilo me veio 50 ideias na cabeça. Falei, olha, eu estou falando, mas preciso ser o primeiro a experimentar, né? Quando eu tive a humildade de pedir ajuda, Deus me abençoou e me deu caminhos, me mostrou caminhos, isso na vida da gente, na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Filho, filha, em pleno acampamento do Sagrado Coração de Jesus, não tenha medo de ser humilde, de se humilhar diante de Deus, porque é isso que vai conquistar o coração dele e que vai atrair inúmeras bênçãos para a sua vida
e para a vida da sua família. Você acredita nisso?